Neste módulo 4, daremos continuidade ao estudo do direito das sucessões. Iremos estudar agora a sucessão legítima, ou também conhecida como sucessão ab intestato, que é aquela que ocorre mediante a inexistência, mediante a invalidade ou a caducidade do testamento. Abrange os herdeiros necessários e o direito de representação. O Código Civil, ao tratar o tema sucessão legítima, ele inicia normatizando a ordem da vocação hereditária, lá no artigo 1829, que nada mais é do que uma relação preferencial e decorrente de lei das pessoas que são chamadas a suceder o falecido, sendo que a classe mais próxima, ela exclui a classe mais remota. Por isso que dizemos que o rol das pessoas nascidas, legitimadas a suceder, é um rol taxativo e preferencial, onde os primeiros afastam os demais. Vamos ao nosso slide. O artigo 1829 do Código Civil diz quem são os herdeiros legítimos da seguinte maneira. Artigo 1829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: aos descendentes em concorrência com o cônjuge. Aqui acrescentamos, pessoal, companheiro ou companheira, sobrevivente, mediante uma decisão lá do STF, não podendo haver tratamento diferenciado entre cônjuge e companheiro. Quem vive em união estável, quem vive numa relação homoafetiva, não importa, irá participar da sucessão do outro, com base nas mesmas regras que são aplicáveis aos cônjuges. Ok? Dependendo do regime de bens do casamento ou união. O inciso 2 fala aos descendentes, em concorrência com o cônjuge ou companheiro, e no inciso 3, exclusivamente ao cônjuge companheiro sobrevivente, desde que não existam nem descendentes e nem ascendentes. E dando continuidade, não existindo nenhum destes, não existindo nenhum descendente, nenhum ascendente, nem cônjuge ou companheiro vivo, sobrevivente, a sucessão legítima, ela se defere a quem? Ao inciso 4, aos colaterais. Prestem bastante atenção. O titular do patrimônio, o decujus, ele somente poderá fazer doação ou testamento de apenas metade dos seus bens. A outra metade será reservada. É o que chamamos de legítima, que é a parte reservada de pleno direito aos herdeiros necessários do decujus. É aquela parte que ela é intocável. Mas aí vocês perguntam, professora, quem são esses herdeiros necessários? O artigo 1845 do Código Civil diz que são herdeiros necessários os descendentes, filhos, netos, bisnetos, os ascendentes, pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó e o cônjuge companheiro sobrevivente, respectivamente os incisos 1, 2 e 3 deste artigo 1829. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a sucessão do descendente, do ascendente, sucessão do cônjuge companheiro e dos colaterais. E vamos iniciar pela sucessão dos descendentes, que são os filhos, netos, bisnetos, e que é a classe primeira a ser chamada sucessão. Vou dar um exemplo simples. Vamos lá. O pai falece e os filhos são seus herdeiros. Então, em primeiro lugar, são chamados os filhos do falecido, que sucedem por cabeça ou também chamado por direito próprio, recebendo cada filho uma cota igual da herança, porque se acham à mesma distância do pai. A partilha é realizada em partes iguais. Neste exemplo, nós vimos que os descendentes sucederam por cabeça, por direito próprio. Mas os descendentes também poderão suceder por representação ou estirpe. Já ouviram falar? No caso do decujus, tiver um filho pré-morto, um filho que já havia falecido antes dele. Assim, os filhos do herdeiro pré-morto, que são netos, do decujus, eles herdam por representação, por estirpe. Vamos exemplificar. Manuel tem 2 filhos. Igor, que tem 5 filhos, e Manuela, que possui um filho. Quando Manuel faleceu, o seu filho Igor já havia falecido, já era pré-morto.
A herança de Manuel, como ele teve 2 filhos, será dividida em 2 partes. 50% para a filha Manuela e os outros 50%, que seria para o filho pré-morto Igor, quem herdará serão seus 5 netos por direito de representação ou estirpe, recebendo cada um o equivalente a 10% da herança, que totaliza os 50% que seria destinado ao filho Igor. Conseguiram compreender? Vou dar um exemplo diferente agora. Caso o decujus não possua nenhum filho vivo no momento da sua morte, nesse caso, verificamos que a primeira classe de descendentes do decujus, os filhos, são de pré-mortos. Então, serão chamados à sucessão os descendentes da próxima classe. Como o decujus ele não possui filhos vivos, será chamado quem? Os netos, que herdarão por cabeça, por direito próprio. Nesse caso, eles não irão herdar por representação. Mas por que, professora? Porque nesse caso, os descendentes, que são os netos, são da mesma classe de netos, recebendo cada um cota igual da herança. Vamos ao exemplo. Manuel tem 2 filhos, Manuela e Igor. Manuela tem um filho, Igor tem 5 filhos. Quando Manuel bateu as botas, seus 2 filhos, Manuela e Igor, eram pré-mortos. Neste caso, os filhos dos filhos do decujus, que são os netos, herdarão por cabeça, por direito, e não por representação. A herança, nesse caso, será dividida em 6 partes iguais, cabendo 1/6 da herança a cada um dos herdeiros. Agora, vamos falar sobre a sucessão do ascendente. Na ausência de descendente de qualquer grau, filho, neto, bisneto, são chamados a suceder os ascendentes. Voltando lá no artigo 1829, lembra? Lá no inciso 2 do Código Civil, se o decujus não deixar descendentes, quem irá herdar serão os ascendentes, em concorrência com o cônjuge, companheiro sobrevivente. Se o decujus tiver pai e mãe vivos, os seus avós, que também são vivos, serão excluídos da sucessão. Caso os pais do decujus já estejam mortos, quando da sua morte, herdarão quem? Os seus avós. Se os avós também já forem mortos, herdarão os seus bisavós. Ou seja, os mais próximos excluem os mais remotos. Vamos lá, outro exemplo. Romeu e Julieta são casados há 10 anos, mas não têm filhos. Somente o pai de Romeu é vivo. Sua mãe já era falecida quando ele morreu. Com a morte de Romeu, Julieta, que é a cônjuge sobrevivente, ela receberá 50% dos bens, que é a sua meação, ou seja, ela vai receber metade do patrimônio. A outra metade do patrimônio, os outros 50%, serão divididos entre o pai de Romeu, que é o ascendente, e Julieta, nesse caso, em concorrência com o ascendente de Romeu, que é o seu pai, recebendo cada um 25% da herança. Nesse caso que eu expliquei, Julieta vai ficar com 75% e o pai de Romeu com 25% da herança. Outro exemplo, vamos lá. Romeu e Julieta são casados, mas não têm filhos. Os pais de Romeu são vivos. Com o falecimento de Romeu, Julieta, que é a cônjuge sobrevivente, ela recebe o quê? 50%, que é a sua meação. Ok. Os outros 50% serão divididos entre o pai e a mãe de Romeu. E também serão divididos com Julieta, em concorrência com os ascendentes de Romeu, tocando 1/3 da herança para cada um. Receberão da seguinte forma. Julieta receberá os 50% da meação. Os outros 50% serão divididos em 3 partes iguais, ou seja, 1/3 para o pai de Romeu, que é o seu ascendente, 1/3 para sua mãe, que é, ascendente, e 1/3 para Julieta em concorrência com os ascendentes de Romeu. Entenderam? E no caso da inexistência de ascendentes em primeiro grau, que são os pais, serão chamados quem? Os avós, que é o segundo grau. E a herança será dividida entre as 2 linhas, linha paterna e linha materna, ficando assim, metade para a linha dos avós paternos e metade da herança será para a linha dos avós maternos. Então, nesse caso, presta atenção, se Romeu faleceu, não deixou filhos, descendentes e nem cônjuge, digamos que não tem companheiro,
e os seus pais já eram falecidos, a herança será dividida entre duas linhas, ficando 50% para a linha paterna e a outra metade para a linha materna, recebendo cada um dos seus avós 25% do montante da herança. Vou dar outro exemplo. Romeu faleceu, não tinha filhos, seus pais também já eram falecidos, seus avós paternos, vô e vó, estavam vivos, e na linha materna, somente sua avó estava viva. Como haverá divisão entre as linhas paterna e materna, tocando para cada linha 50% da herança, o seu avô e sua avó da linha paterna receberão 25% cada um. E a sua avó materna irá receber os 50% da herança. Tudo certo até aqui? Agora vamos ver a sucessão do cônjuge, companheiro ou companheira sobrevivente. Vamos lá? O cônjuge ou companheiro, companheira sobrevivente herda, independentemente da existência de ascendentes, de descendentes, ele é considerado herdeiro necessário e permanente, desde que não esteja separado judicialmente ou separado de fato do decujus há mais de 2 anos. Sabemos também que pode concorrer com os ascendentes ou com os descendentes, né? Já citei exemplos aí anteriormente. Não há concorrência nos casos em que o cônjuge é meeiro. Havendo concorrência, sua cota será igual a de cada um dos descendentes. Por quê? Porque a cota do cônjuge não pode ser menor que a 4ª parte da herança. Além disso, o cônjuge, companheiro ou companheira sobrevivente possui direito real de habitação em relação ao imóvel que tenha servido de residência da família. Direito esse que será vitalício, até a morte do cônjuge ou companheiro sobrevivente, ou desde que ele constitua nova entidade familiar. Aí ele perde, né? Independentemente do regime de bens. Vamos voltar no 1829, agora inciso 3. O cônjuge companheiro participa da ordem da vocação hereditária em 3º lugar. E o Código Civil diz que no caso em que o cônjuge ou companheiro seja o único sucessor do decujus, ou seja, ele não tem herdeiros descendentes, ele não tem ascendentes, ao cônjuge, companheiro, companheira sobrevivente será deferida a sucessão por inteiro, por direito próprio, ok? Dando continuidade, chegamos lá no inciso 4 do 1829, ou seja, na falta de herdeiros necessários, descendentes, ascendentes, cônjuge e companheiro serão chamados a suceder quem? O inciso 4, os colaterais até o 4º grau. Ou seja, 2º grau, irmãos, 3º grau, parentesco entre sobrinhos e tios, e 4º grau, sobrinhos, netos, tios, avós e também os primos. A condição para que o colateral seja herdeiro é a inexistência de descendentes, inexistência de ascendentes e inexistência de cônjuge, companheiro ou companheira, né, do falecido. Entre os colaterais, os mais próximos também excluem os mais remotos, salvo o direito de representação, que apenas é concedido, é exclusivo aos filhos de irmãos já falecidos, pré-morto, que são quem, gente? São os sobrinhos. Então, vou te dar um exemplo. Se o falecido ele deixa 2 irmãos vivos e um irmão pré-morto, a herança será dividida em 3 partes iguais. Uma vez que ele tinha 3 irmãos, cabendo as 2 primeiras partes a cada um dos irmãos sobrevivos, que herdarão por cabeça. A 3ª parte vai para quem? Vai caber aos filhos do irmão pré-morto, que são sobrinhos do falecido. Esses sobrinhos, eles vão herdar por cabeça? Não, eles vão herdar por estirpe, por representação. E eles irão dividir entre eles essa herança. Mas, se o falecido não deixou irmãos vivos, se os seus herdeiros, né, no caso, é um primo, e ele tem 2 sobrinhos netos, totalizando 3 herdeiros, cada um desses herdeiros, neste exemplo, ele terá direito a 1/3 da herança, independentemente das linhas a que pertencem, ou de quem sejam seus pais ou avós. Temos também que observar muito as regras lá dos artigos 1841, o artigo 1842 do Código Civil, que fala da concorrência na sucessão de colateral entre irmão bilateral e irmão unilateral. Prestem atenção. Neste caso, concorrendo apenas irmãos bilaterais,
eles receberão partes iguais. Mas se a concorrência for entre irmãos bilaterais e irmãos unilaterais, os unilaterais receberão metade do que os bilaterais receberem. Concorrendo somente irmãos unilaterais, eles vão receber em partes iguais. Mas na sucessão de colateral, os sobrinhos, eles só serão herdeiros se morrer alguém que não tenha marido, companheiro, companheira, descendente, que não tenha ascendente, que não tenha irmãos vivos. Assim que os sobrinhos herdam. Mas se os pais deles eram todos irmãos bilaterais, ou se todos eram os irmãos unilaterais do falecido, a cada sobrinho será destinada uma porção igual da herança. Mas se entre os pais dos herdeiros havia irmãos bilaterais e irmãos unilaterais do falecido, os sobrinhos, que são os filhos dos unilaterais, herdam metade da cota atribuída aos filhos dos irmãos bilaterais e decujos. E tem mais ainda. Os tios do falecido só são chamados a sucedê-lo, só irão herdar quando não houver os sobrinhos. Então, pessoal, façam a leitura dos artigos correspondentes lá no Código Civil. Cada caso é um caso que terá que ser analisado com muito cuidado. Bons estudos e até a próxima aula.